Salve entusiastas, meu nome é Marcelão e esse é o vídeo de número 67 da cronologia dos X-Men, esclarecendo todas as dúvidas a respeito do universo dos Filhos do Átomo e sua evolução ao longo dos anos. Nesse vídeo falaremos sobre duas histórias. A primeira ocorre na revista The X-Men número 30 de 1967. O vilão que os X-Men vão enfrentar é o Maha-Yogi, ou Merlin the Mad. Há centenas de anos atrás, os alienígenas, conhecidos como Zeladores de Arcturus, manipularam geneticamente vários seres humanos. Inclusive foram responsáveis pelo surgimento do primeiro lobisomem, e isso nos quadrinhos. Uma rebelião que ocorreu entre os manipulados e os ETs atribuíram a um deles imortalidade. Seu nome era Maha-Yogi. Ele apareceu pela primeira vez na revista Journey into Mystery, em que ele enfrenta o Thor. No século V, ele tomou o lugar do verdadeiro mago Merlin, que se juntou a alguns cavaleiros da Távola Redonda e foram enfrentar a Morgana Le Fay. Nessa época, ele ficou conhecido como o Merlin the Mad, ou Merlin o Louco. 1400 anos depois, uma expedição arqueológica encontrou esse indivíduo. Os arqueólogos acreditavam que ele era de fato o verdadeiro Merlin. Deixando claro suas intenções de conquista, ele foi confrontado pelo deus do trovão, o poderoso Thor, que deu uma martelada na cabeça dele e colocou ele para dormir de novo. Na verdade, não foi bem isso que aconteceu. O Thor enfrentou e venceu ele sim, né? Isso foi a primeira aparição dele. Ele possui uma quantidade relativa de poderes. Ele é capaz de manipular a estrutura física dele, ou seja, ele possui um corpo físico maleável. Ele pode criar ilusões, controlar mentes, tem o poder de levitação, de se teletransportar e consegue gerar campos de força. Seu objetivo era fazer com que os seres humanos regredissem mentalmente as pessoas da época medieval. E ele continuasse tendo acesso à tecnologia de hoje, né, para ele poder conquistar o mundo inteiro. Agora vamos aos X-Men, que estão treinando na sala de perigo. Durante o treinamento, o Hank ele deixa claro que os últimos inimigos que os X-Men enfrentaram foram tão poderosos que faziam com que o Magneto se tornasse um brinquedo de criança. Como eu disse para vocês anteriormente, nesta época o Magneto não possuía o poder que ele possui hoje. E isso já foi dito. Ou seja, se vocês lerem alguma revista, qualquer que seja, a respeito desse período, dizendo que o Magneto tinha um poder absurdo, isto é mentira. Evidentemente que o roteirista não se preocupou em se ater aos fatos dessa época. Portanto, de fato, o Magneto não era um dos mais poderosos inimigos que os X-Men enfrentaram. Era o mais importante, sim. Mas o Juggernaut mesmo, nessa época, era muito mais forte que ele. Voltando aos X-Men. Eles estavam treinando suas habilidades na sala de perigo, quando de repente aparece na atmosfera uma energia que contraria as leis da física. Essa energia começou a tragar os X-Men para o seu interior. Os primeiros que foram tragados foram o Cíclope, o Homem de Gelo e o Fera. A Jean Grey ela se esforça para abrir uma concentração em que pudesse chamar a atenção do Professor X. Veja bem, ela não possui a telepatia ainda, ou seja, o treinamento que eles têm permite com que ela se concentre para se tornar um ponto de referência e ser encontrado pelo Professor Xavier. E é de fato isso que acontece. Ele aparece só que visivelmente debilitado, ou seja, ele sofreu um ataque mental, ele está meio desorientado. Nesse momento o inimigo se revela, ele se revela como o Mago. Assim que ele surge, ele deixa claro, né, suas intenções de transformar a Jean Grey em sua rainha. Pela beleza característica que eu já falei para vocês, e isso, né, o cinema deveria estar claro, né, para quem fizesse os filmes dos X-Men,
que escolhesse uma atriz que tivesse uma beleza estonteante. Porque isso, desde o início dos quadrinhos dos X-Men até hoje em dia, o fato da beleza da Jean Grey ser evidente está claro em quase todas as revistas. Nesse momento ele teletransporta a Jean Grey e o Professor X juntamente com o Anjo, que não foi tragado pela energia. Eles são teletransportados para o interior de uma gigantesca caverna em que foi construída uma réplica de um castelo medieval. E esse castelo medieval ele possui um mini exército, né? Uma quantidade de soldados que são fiéis ao mago. E é interessante que esses soldados eles possuem armaduras medievais, mas utilizam metralhadoras. Né? Ou seja, é como eu disse para vocês, o objetivo dele era regredir a mente das pessoas, mas continuar com a tecnologia atual. Nesse momento o Anjo tenta revidar, ele tenta atacar o mago. Só que o mago ele utiliza do controle mental que ele exerce sobre a Jean Grey, ele faz com que ela utilize o poder telecinético dela para afastar o Anjo. Né? Ele controla a mente dela, as ações dela, não a mente dela. Olha só que interessante. Ele controla as ações dela, dentro do corpo dela, ela sabe que não é aquilo que ela quer fazer, mas ela é obrigada. O Anjo tentando reagir e sentindo que ele não tem como se aproximar deles por causa da telecinese da Jean Grey, ele fica surpreso com aquilo, e o mago ele hipnotiza o Anjo para fazer uma demonstração do poder que ele tem. Ele obriga o Anjo a executar tarefas, tipo, né, mergulha dentro da água. E o Anjo faz isso. Né? Ele sente que ele também é incapaz de enfrentar o mago. Né? Ele não controla a mente do Anjo, só nesse momento, para poder mostrar o poder que ele tem. Nesse momento, o Xavier se recupera um pouco. Ele traz de volta os X-Men, que estavam presos dentro de uma dimensão negativa, né? Em que eles não tinham como resistir e voltar, e retornar. O Xavier ele consegue gerar uma energia que faz com que eles sejam capazes de aparecer ali no plano em que eles estão. Assim que eles retornam, o mago deixa claro de que, como ele está em posse do Xavier e da Jean Grey, que os X-Men não podem reagir. Nesse momento, o Xavier ele entra em transe. Só que assim, o mago ele não tem certeza da natureza do retorno dos 3 X-Men. Ele desconfia que isso foi atribuído ao poder do Xavier, do Professor X. O que ele faz? Ele leva o Xavier até o interior do castelo, onde ele tem uma máquina que amplia os poderes dele, para tentar sondar a mente do Xavier e descobrir se ele está, de fato, utilizando o poder dele para tentar contra-atacar o mago. Só que olha que interessante, mesmo com a máquina ampliando muito o poder dele, ele não consegue invadir a mente do Professor X. Durante o período em que o mago estava tentando sondar a mente do Xavier sem ter resultado, ao contrário, o Xavier consegue entrar em contato com os seus X-Men e pede para que eles enrolem o mago enquanto ele vai se recuperando os poderes mentais dele. Ou seja, eles entram no jogo do mago, que decide que eles devem lutar por suas vidas dentro de uma arena. Eles vão até a arena, são levados pelos guardas dele até o interior da arena, onde vai ser efetuado uma luta, né, pelas vidas deles. E num dado momento, um dos guardas, ele cutuca o Hank com uma lança. E o Hank fica emputecido, né? Qualquer um ficaria, né? Você imagina só a lança, você ficar com a lança no rabo, ninguém gosta disso aí. Olha só que interessante que ele faz. Ele fica bravo, ele pega o soldado que cutucou ele e arremessa ele na arquibancada. Né? Então isso já tem uma noção do nível de força que ele tem, que já foi mostrado, já foi falado a respeito do nível de força que ele tem. Eu até acho que foi meio demasiado, né? Um arremesso que ele faz com o soldado. Mas enfim, nesse momento, né, os X-Men começam a reagir, né, contra as forças do mago. O Cíclope ele nota que tem soldados de elite nos muros. Ele utiliza as rajadas ópticas para derrubar os soldados que estão ali.
O Hank ele salta na direção do mago para tentar subjugar ele, né? E ele utiliza o recurso que ele tem de um raio psiônico para acertar, né, o fera, que cai, mas ele é socorrido pela esteira de gelo do Homem de Gelo ali, né? O mago utiliza o seu poder para derrubar uma torre em cima dos X-Men. E quando a Jean Grey nota, né, que os amigos dela estão em perigo, ela consegue romper o controle que ele tem sobre as ações dela. E utiliza a telecinese dela para poder salvar os amigos. Ele utiliza de outros recursos também que ele tem dentro do castelo, um armamento bélico, para tentar derrubar os X-Men. Mas os X-Men, evidentemente, que tem todo um treinamento, esse tipo de coisa para eles é até uma brincadeira, né? Porque a sala de perigo ela oferece todos esses recursos, né, para eles poderem treinar. E nesse momento, o Fera, né, o Cíclope primeiramente dispara uma rajada óptica no mago, né? Nesse momento que ele é atingido, o Fera age, ele agarra a capa do mago, a capa que o mago tem. Ele tem um desenho muito engraçado, sério, o Fera escorrendo o cara, meu Deus do céu. Né, e cobrindo a cabeça dele, o Xavier ele utiliza o poder mental que ele tem para desligar a mente do mago, né? Dessa forma, os X-Men conseguem vencer o mago, né? O mago, o Merlin Demed. Essa história, gente, é uma das histórias ruins dos X-Men, né? Entre muitas dessa época, que eu não classifico como história boa, não. Evidentemente que tem pontos positivos que tem que ser falado para vocês, né? Porque faz parte do crescimento deles nos quadrinhos. Mas isso é o final dessa história, né? O Merlin é capturado e entra em animação suspense. Beleza? Agora vamos a outra história. Ela acontece na revista The X-Men número 31 de 1967. Os X-Men vão enfrentar o Homem de Cobalto. Ele é um cientista, irmão do Ted Roberts, amigo da Jean Grey. Ele se chama Ralph Roberts. Ele é um cientista que trabalhou nas indústrias Stark, com o objetivo de ter acesso à tecnologia da armadura do Homem de Ferro. Quando ele nota que ele não vai conseguir alcançar os objetivos dele, ele sai das indústrias Stark, só que ele tem um nível de conhecimento científico muito elevado, ele é muito genial, não no mesmo nível do Stark, né? Ele constrói um protótipo semelhante à armadura do Homem de Ferro, que é a armadura do Homem de Cobalto. Por que cobalto? O cobalto é uma liga metálica que inclusive é utilizada na construção de turbinas de avião, né? Ele cria uma tecnologia que imita algumas características da armadura do Homem de Ferro. A blindagem é muito resistente, né? Ele tem um raio parecido com os raios repulsores do Homem de Ferro, que ele chama de raio de recuo, que é um raio que ele consegue destruir matéria, né? Ele rompe, ele destrói a matéria. E é assim, o cobalto, tem o cobalto e o cobalto 60. O cobalto 60 tem característica de cobalto 60 quando ele é bombardeado por nêutrons, né? E ele fica radioativo, né? Ele possui uma tecnologia que ele não tem poder de voo, mas ele consegue dar saltos muito altos, entre 30 e 40 metros, e consegue pousar em segurança, né? Então essas são as características da armadura do Homem de Cobalto, que é o inimigo que os X-Men vão enfrentar nessa revista. E eu não posso deixar de ressaltar também que ele tem super força. Ele tem a força de 100 homens, a soma da força de 100 homens também, tá? Isso que fique claro para vocês que, além de todas essas características da armadura, tem a super força também. Enquanto isso, na Mansão X, os X-Men estão treinando. Eles estão treinando na sala de perigo um procedimento de evacuação em meio a uma densa fumaça, né? Tipo um incêndio que foi simulado dentro da sala de perigo. Eles têm que tentar sair daquele lugar, em meio à fumaça tóxica, enfim. O Anjo, ele utiliza o seu poder de voo, né? Segurando o Fera
pelos braços, né, para tentarem sair do local. Por outro lado, o Homem de Gelo ele cria uma haste de gelo, né, para poder fazer com que eles consigam encontrar um ponto de referência. Que eles conseguem, o anjo, com o auxílio do Fera, conseguem encontrar esse ponto de referência. Assim que eles conseguem concluir essa parte do treinamento, né, com sucesso, a sala de perigo se encarrega de remover toda aquela fumaça do ambiente. Né, o professor X parabeniza eles. Né. Inclusive, nessa ocasião, o Bob Drake comenta que boa parte do sucesso do anjo e do Fera foram por causa do tamanho do pé do Fera, que é 46. Né. Eu acredito que, na época, né, essa numeração foi meio que equivocada, porque os desenhos mostram que o pé dele é maior ainda que isso. Não seria um 46, mas tudo bem. Né? Como isso está escrito na revista, essas informações eu tenho que trazer para vocês. O Fera, num dado momento, e isso é importante comentar com vocês, ele, dentro dos pensamentos dele, da imaginação dele, ele pensa que ele gostaria muito de ser um ser humano normal. Olha, essa revista é de 1967. E o Hank, ele comenta dentro da mente dele que ele preferia ser um ser humano normal. Né? Não tem essas características mutantes. O professor Xavier, ele pede para o Cíclope, num dado momento ali, depois do treinamento, para que ele entregue uns livros da Jean Grey, que foram esquecidos, né, ali na mansão, que ele leve para ela na faculdade médica. Esse artifício foi criado pelo professor X para aproximar os dois. Porque evidentemente que ele nota que o Cíclope tem toda aquela dificuldade, né, por causa do medo que ele tem, né, com os raios ópticos dele, o problema que ele tem de socialização por causa do poder que ele tem. E o professor nota que ele gosta da Jean Grey. E como ele é o preferido do professor Xavier, não adianta a gente querer mascarar isso que é fato, ele cria uma maneira de aproximar os dois. Então ele pede para o Cíclope levar os livros para a Jean na faculdade. O Hank e o Bob Drake e o anjo, né, que o anjo já notou também que o Xavier podia ter entregue os livros para ele, mas como não entregou, ele, né, e a Jean Grey já deixou meio que claro que ela não tem interesse nele. Então os três saem para se divertir, eles vão para uma danceteria, uma discoteca, né, popularmente dizendo uma discoteca da época. E nessa discoteca, o anjo, o Warren, ele acaba encontrando com a Candy Salter, que é uma morena muito bonita, né? E eles já começam a conversar ali, começam a se socializar ali, que é muito bom para ele também, porque ele desencana da Jean Grey. Como foi dito no vídeo anterior, o Ted Roberts, ele comentou com a Jean Grey que ele estava esperando a visita do irmão dele, do Ralph, e que eles tinham uma rivalidade. Eis que o Ralph aparece, né, para visitar o irmão ali na faculdade Método, onde estava tendo um torneio de ginástica. Ele decide que ele vai participar do torneio, né, evidentemente que ele tem aptidões atléticas para isso. Só que ocorre um acidente. Ele utiliza, no momento em que ele vai fazer um salto com vara, ele acaba ocorrendo um problema, né, na estrutura da vara que ele está saltando, e ele bate a cabeça. Ele quase que morre nesse acidente. Né? Ele não chega a perder os sentidos, mas isso afeta a cabeça dele. Né? Bateu a cabeça, né, ficou beleléu da ideia. Depois de um tempo, né, em que ele aparentemente está recuperado, ele decide mostrar para o irmão dele uma surpresa que ele tem. Ele diz para o irmão que ele conseguiu reproduzir um protótipo da armadura do Homem de Ferro. E qual que é o objetivo dele? Ele acredita que o Stark seja um traidor do país. Porque o Stark, ele criou a armadura do Homem de Ferro, mas ele se nega a passar essa tecnologia, a dividir essa tecnologia com os militares. Isso é até mostrado até no filme, né? E ele, o Ralph, ele acredita que o melhor a fazer é compartilhar essa tecnologia do Homem de Ferro com os militares. Então ele decide
que o Homem de Ferro é um traidor, que deve ser punido por trair o seu país, e que ele vai ser o porta-voz da tecnologia, da nova tecnologia, do novo Homem de Ferro que ele criou. Né? Quando o Ted Roberts vê aquela armadura, ele fica surpreso, né? Ele sabia que o irmão dele era muito inteligente, mas não esperava que ele fosse capaz de construir aquela tecnologia. Né? E ele fica vendo o irmão dele vestindo a armadura, o irmão dele liga a armadura, né? E logo de cara ele nota, né? O Ted nota que o irmão dele está meio que delirando ali. Ele decide que ele vai destruir o laboratório, né? O próprio laboratório dele, porque ele não quer que as pessoas que ele não confia tenham acesso à tecnologia que ele criou. E fica fazendo demonstrações da capacidade da armadura que ele criou para o irmão. Num dado momento o irmão dele está assustado e fala, é melhor você tirar isso, né? Porque você não está agindo corretamente. Né? Inclusive o Ralph ele comenta que ele não pode utilizar aquela armadura por mais de 2 horas. Que se ele utilizasse a armadura por mais de 2 horas, desculpe, ela iria alcançar um estágio do cobalto 60 que eu falei para vocês. Né? Ela ia ficar radioativa e ia virar uma bomba. Também coisa de quadrinho. Né? E quando o irmão dele tenta impedi-lo, né? Tenta argumentar quando ele não consegue, o Ralph agride ele, né? E assim que ele agride o Ted desmaia ali, todo esse barulho que é causado pela destruição do laboratório dele, chama a atenção de 2 X-Men que estavam próximos. Ao serem atraídos para o local, né, do barulho, né, de destruição causados pelos raios do Homem de Cobalto, a Jean Grey e o Scott, eles veem o que está acontecendo, né? Eles não sabem quem é o Ralph que está utilizando a armadura, mas eles veem o Ted caído próximo a eles. O que eles fazem? Eles colocam os trajes de moléculas instáveis, né, que eles utilizam por baixo da roupa, evidentemente. O Cíclope até pede para Jean Grey não acompanhá-lo, né, ele no confronto, mas evidentemente que ela treina. Ela é uma X-Men, também fala de forma alguma que eles vão enfrentar o inimigo junto. Quando eles aparecem no local, o Homem de Cobalto já está maluco, né? O Ralph ali dentro da armadura. Né? E ele já associa os dois que estão utilizando trajes, fantasias extravagantes, a super-heróis aliados ao Homem de Ferro. Então, ele já ataca imediatamente. Ele utiliza os raios de recuo dele, que ele destrói uma passarela em que os dois estavam, né? Só que o Cíclope, evidentemente que os dois, eles treinam intensamente na sala de perigo, então eles estão preparados para uma infinidade de situações. O Cíclope se pendura numa corrente próxima, a Jean Grey utiliza a telecinese dela para poder flutuar, né? Ela tenta desequilibrar ele, né? O Homem de Cobalto, aquela armadura lá que ele está usando, né? No mesmo momento em que o Cíclope utiliza o recurso que ele está ali pendurado na corrente, ele se balança para poder efetuar um ataque. Né? Em seguida ele ia utilizar as rajadas ópticas dele, né, para acertar, né, o Ralph, só que ele utiliza o recurso do salto controlado que ele tem no traje, né, que é um dos recursos do traje dele. E o Cíclope tenta acertá-lo, né, sem conseguir, né, até que ele chega num ponto elevado e dispara uma rajada em cima de sabe aqueles containers que eles utilizam para fazer salas, né? Um container suspenso, em que é utilizado dentro da fábrica ali que eles estão lutando. Ele utiliza para destruir o suporte daquela estrutura para poder cair em cima dos dois, para matar os dois. Só que o Scott, ele acredita, né, que conseguiu destruir os dois ali, com aquele container ali. Só que o Scott, ele utiliza as rajadas ópticas dele para abrir um buraco embaixo. Então os dois, e a Jean Grey evidentemente também utiliza a telecinese dela para poder preservar, né, os dois ali dentro, né? Eles conseguem sobreviver ao esmagamento, né, que não ocorre, só que eles são presos. O container é pesado demais para ser levitado pelo poder telecinético da Garota Mágica.
Então o Scott entra em contato com o professor X através de um bracelete, um comunicador que ele tem, que emite um sinal que acessa a telepatia do professor onde é que ele está, em qualquer lugar que ele esteja. É um recurso para poder entrar em contato rapidamente e diretamente com o professor X. Só que o professor na mansão, ele está ocupado com um projeto, um trabalho muito importante que ele está desenvolvendo. E evidentemente que ele não vai abandonar os alunos dele, então ele entra em contato com os outros X-Men, que estão ali na discoteca ali dançando. Ele entra em contato com eles, e eles chamam o Warren também, evidentemente, os três, né? Eles pegam o carro do Warren, né? Para poder seguir o comando, né? Que o Xavier dá da localização dos dois. Nesse meio tempo, o Scott pede para a Jean Grey utilizar a telecinese dela, né? Ele tem uma ideia ali que ele vê que na fábrica em que eles lutaram com o Homem de Cobalto, tem toda uma estrutura, né? Para trabalhar ali com metais pesados e tudo mais. Inclusive tem uma corrente que suspende, né? Estruturas metálicas de grande porte. E ele pede para a Jean Grey utilizar a telecinese para trazer aquela corrente até eles. Ele coloca a corrente na grade ali do container, ela liga a distância com a telecinese dela e consegue erguer aquela estrutura para eles poderem sair. Em seguida eles encontram com os outros X-Men, porque o Ralph ele deixa claro que ele vai invadir as indústrias Stark para confrontar o Homem de Ferro. Então eles se encontram e vão até lá, né? Eles chegam no local, né? Onde o Homem de Cobalto já está, né? O Anjo tenta atacá-lo, mas ele começa a disparar os raios de recuo dele. O Anjo utiliza a capacidade de voo rápido dele, né? Aquela agilidade que ele tem em voo, para tentar se desviar daquele ataque. O Hank, num dado momento, tenta segurar o Homem de Cobalto, mas ele consegue sair, né? E alcançar uma posição elevada. Aí o Scott e o Homem de Gelo, ele conversa com ele e com o Fera também, para arquitetar um esquema para poder subjugar o Homem de Cobalto. Então ele determina que o melhor a fazer é acertar o centro de controle da armadura, que é no peitoral. Então, o Scott tem uma ideia, o Fera utiliza, né, um veículo próximo ali, que inclusive foi dirigido, guiado pelo Ted Roberts, que vai com eles até a indústria Stark, para tentar conversar com o irmão dele, né? Nesse meio tempo eles descobrem que quem está utilizando a armadura é o Ralph Roberts, que é o irmão do Ted. Eles chegam lá juntamente com o Ted dentro de uma van, né? E essa mesma van é utilizada pelo Fera para tentar distrair o Homem de Cobalto. E dá certo, né? Ele consegue sair no exato momento em que o veículo é destruído pelos raios de recuo do Homem de Cobalto, dando o tempo do Scott e o Homem de Gelo se aproximar dele, né? No momento em que eles se aproximam, né, numa posição estratégica ali, o Homem de Gelo utiliza a rajada de gelo dele, congela o painel peitoral ali do Homem de Cobalto, né, travando ali o sistema dele, que já estava próximo de explodir, né, com o usuário da armadura dentro e tudo mais. O Scott aproveita aquele artifício que o Homem de Gelo cria, né, aquela estrutura de gelo que incapacita o Ralph Roberts de utilizar a armadura. O Scott utiliza as rajadas ópticas dele para dar um tranco com tamanha força e precisão que coloca a armadura fora de combate, literalmente. Assim que o Scott acerta ali, o Homem de Cobalto ainda tenta efetuar um salto para poder fugir dali do local, né? Só que ele acaba caindo, ele cai, né? O Anjo consegue segurar ele, né, num momento preciso. Eles conseguem desativar o sistema da armadura e salvar o Ralph, né? O Ralph vai se recuperar evidentemente do ocorrido, ele está até assustado, mas enfim, foi uma
sucessão de problemas que ele teve que... E também ele tinha um objetivo também, né, de subjugar o Homem de Ferro, mas não da maneira que aconteceu, porque ele sofreu um acidente, bateu a cabeça e tudo mais, a armadura emitiu uma energia também que potencializou o problema que ele tinha na cabeça, né? Enfim, os X-Men, eles conversam com ele, eles vencem o Homem de Cobalto dessa maneira, né? Mais um inimigo a ser vencido pelos X-Men, e esse vídeo termina aqui. Né? O que eu tinha para falar para vocês é isso. Não deixe de dar um like caso vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.